Buenas tardes. Minha apresentação é complementar ao que disse pela manhã, já era tarde, né? Na verdade. Bom, sistemas de riego, estratégia para o uso eficiente de água em banana. Uma apresentação com enfoque em clima, sistema de manejo de riego, uso eficiente de água de riego, estratégia de riego deficitário, estratégia de manejo do cultivo associado a riego deficitário e considerações finais. Bem, diante da variabilidade campo-climática, algumas perguntas se saltam. Por exemplo, qual é a tendência? A aridização, logicamente, que depende da região que estamos falando. Em geral, maior temperatura, menor umidade relativa, maior déficit de pressão de vapor, maior evapotranspiração e, consequentemente, menor disponibilidade de água. Pero em nossa região, por exemplo, ha habido aumento da temperatura muito claramente, pero a precipitação, em promédio, não tem se alterado ao longo das últimas décadas. Como será o cultivo de banana em zonas com mais intensidade de campo climático? Foi posto pela manhã cá em outras conferências essas condições de mudança em subtrópicos, por exemplo, para o aumento de temperatura e mudança de zonificação. Haverá campos de zonificação em banana e no mundo como um todo. Então, quais são as estratégias? Conservação dos recursos hídricos e aumento da eficiência em uso da água. Como fazê-los? Então, o que falaremos acá é sobre o cultivo de banana bajo riego, com diminuição da aplicação de água, com menor quantidade de água aplicada. Isto pode ser com cambios na configuração do sistema de riego e drenagem, com precisão e manejo de riego, com uso de estratégia de riego deficitário, aplicando a menor quantidade de água em relação à necessidade hídrica do cultivo. Logicamente, pode haver diminuição da produtividade, pero mantendo-la dentro do razonável economicamente. Com o uso de renóticos mais eficiente no uso da água, aqui entra novamente esse programa de melhoramento, agora não para problemas bióticos, mas para problemas abióticos com maior tolerância ao déficit hídrico, a olas de calor e ao frio, por exemplo. E com campos na prática de cultivo, o que já mencionei anteriormente na outra charla. Bem, para isso é necessário conhecer que passe as relações solo-banano, solo-organismo, banano, atmosfera e homem, que é, em última instância, o tomador de decisão, o produtor rural. Bem, precisamos conhecer que se passa abaixo da planta, em suelo, das condições físicas, mineralógicas, químicas e biológicas, e, sobretudo, atualmente, microbiológica, com esse advento de aplicação de micro-organismos com maior frequência, e que se passem nas condições arriba da planta e atmosfera. Por exemplo, a atmosfera mais sequia, com déficit de pressão de vapor maior, menor precipitação, maior evento de onda de calor ou maior frequência de evento de frio, por exemplo. Então, temos que entender a particularidade dos sítios específicos, pero é o homem que toma as decisões. Então, precisamos conhecer os aspectos ecológicos, sociológicos, econômicos, da capacidade de inversão de cada tipo de produtor, para os pequenos produtores ou produtores de grandes fincas, empresas, para tomar as decisões mais acertadas. Então, a extrapolação de tecnologia requer ambientes diferentes, manejos diferentes, como falamos pela manhã. Bem, mas como aumentar a eficiência de uso de água de chuva e de irrigação, água só de irrigação, de riego, isto que falaremos. Bem, fora das parcelas, a captação de água, por exemplo, em canais abertos, com maior perda de água por evaporação, ou em tubéreas. Porém, em tubéreas, às vezes há obstruções. Então, temos que minimizar as perdas na condução
na aplicação dentro da parcela, dentro da sembra, por exemplo, diminuindo lá a perda de água direta, de água do solo, diminuindo lá a perda de água por percolação profunda, diminuindo lá a perda por el vento em sistema de riego por aspersão ou microaspersão acá, em reservatórios, grandes reservatórios, diminuindo lá a evaporação. Bem, mas o que é que seja a eficiência de uso da água? Em síntese, do ponto de vista da planta, eficiência instantânea do uso da água é a fotossíntese, sobre transpiração, relação fotossíntese e transpiração. Pero no cultivo, é a produtividade de água, e nesse caso de irrigação, da produtividade conseguida sobre a quantidade de água aplicada. Então, o que falaremos aqui é como reduzir a quantidade de água aplicada para manter produtividade dentro do razoável. Falando, se pode irrigar por diversos sistemas de riego, desde superficial, com surco, atualmente em desuso, aspersão convencional, aspersão por pivô, central e linear. Em Brasil tem muito, principalmente pequena enana, dwarf cavity, mas também prata, sob pivô com as torres elevadas. Irrigação localizada de alta frequência, por exemplo, goteo, microaspersão, uso de microaspersão rotor, uso de microjet, microspray. Então há uma variação muito grande em sistemas de riego em uso em banana. E todos podem levar a alta produtividade. Inclusive, este que leva a maior perdas de água. Não é recomendado em atualidade, que é recurso hídrico, é um recurso mais escasso no planeta, que limita a produtividade agrícola. Isso não é exclusividade dos trópicos semiáridos em si, do mundo como um todo, pela competência com usos múltiplos de água, que não só uso em agricultura. Então, como otimizar os sistemas de riego? Por exemplo, em aspersão convencional, que já tem uma menor eficiência de aplicação potencial comparado a microaspersão, comparado ao goteo. Então, podemos cambiar modificações e configurações, por exemplo, campos de caudal, aspersores com menor caudal, distância, ângulo, tipo e número de boquila e altura do emissor, de modo a aumentar a eficiência de aplicação potencial, quer dizer, de 100 litros de água que aplicamos, 85% é aproveitado, de 15 a 20 expendido. Então temos que diminuir as perdas. Em geral, em aspersão, a eficiência é menor do que este número acá. Bem, então podemos fazer câmbios para melhorar o sistema em função da velocidade do vento, mudando caudal e diâmetro úmido do emissor. Em pivô, por exemplo, um problema em pivô seria aspersores com intensidade de aplicação maior que a velocidade de filtração básica do suelo, que leva a perdas de água e problemas de erosão. Então, temos que fazer modificações, evitar suelos pelados, como mostramos anteriormente em outra charla. Podemos fazer modificações, por exemplo, utilização de aplicações spray com baixa elevação, que aumenta a eficiência de aplicação potencial para 90%. Aplicações spray com média elevação, de 80 a 85%. E a aplicação precisa com baixo consumo de energia, leva barro mais próximo da planta, mais cercano da planta, que aumenta a eficiência de aplicação. E também pivôs equipados com sensores de chuva e vento para determinar as condições meteorológicas em momento da aplicação. Em sistemas de microaspersão, podemos mudar a configuração, cambiar caudal, altura de emissor, melhora a uniformidade de distribuição, número de emissores por planta. Por exemplo, acá temos emissores de 70, caudal de 70 litros por hora e um emissor para 2 plantas. Esse tratamento com produtividade maior do que um emissor por planta com 35 litros por hora ou um emissor por planta instalado a 0,3 metros da planta com um caudal de 35. Então há mudanças e há pesquisas, estudos realizados
com essas mudanças em configurações que elevam a produtividade. É apenas um exemplo. Podemos dimensionar a microexpressão para a sobreposição total, passa a ser não uma irrigação localizada, mas uma irrigação como riego por aspersão, mas aumenta a uniformidade de distribuição. Aqui não existe um KL, que é o coeficiente de localização, que é a relação entre área sembrada, né, e área disponível para o crescimento da planta. Então, o KL aqui é 1. Também há uso de microexpressor rotor, pero este tem maior intensidade de aplicação. Então, a depender do solo, pode constituir um problema, até provocando também erosão. E microjet, que tem ângulo diferente, caudal diferente, e que tem sido utilizado em últimos tempos em Brasil também. Com goteo, também há como otimizar os sistemas. Por exemplo, aqui, com uma linha lateral, que não é recomendado para banano, que localiza o sistema de raízes apenas de um lado. Pode ser, como mostrou em diapositiva de Vito, com um rabo de cedro ao redor da planta. Pode ser com 2 linhas laterais, que é o mais comum no Brasil. Pode ser com 3 linhas laterais, que é bastante comum em Israel, que planta 4 plantas e sebras juntas. Quanto ao emissor de goteo, pode ser sobre linha, insertado em linha, como labirinto, há bastante diferenças. Então, há ajustes para melhorar a eficiência de água. De forma em geral, a aplicação por goteio tem uma eficiência de aplicação em potencial em cerca de 90%, maior que outros sistemas de riego. Tem ventaja e tem desvantagem. Outro importante aspecto é otimizar os sistemas com automatização, porque reduz a mão de obra, reduz os erros por indisciplina do trabalhador, horários em torno de rega com precisão, reduz o custo de bombeio. Então, há que aumentar a automatização. É uma questão de qualquer serviço, para diminuição de custo com mão de obra. Bem, mas como manejar o riego do ponto de vista de evapotranspiração, ou baseado em atmosfera, ou baseado em suelo? Como monitorar para ter riego de precisão? Porque para falarmos sobre riego deficitário, que vamos diminuir a lâmina, temos que quantificar qual a demanda do cultivar. Demanda 100% de evapotranspiração e depois adota-se a redução. Então, o manejo de riego, aliás, acá, sistema de riego se usa em mundo todo, para banano, mas manejo de riego é pouco utilizado em quase todos os países do mundo. Praticamente, talvez seja a tecnologia agrícola com menor difusão, com menor disseminação é o manejo de riego. O sistema está lá. Porém, aplica-se a quantidade de água, por exemplo, baseado em tempo, 2 horas de riego durante verão, durante inverno, em quase todos os países do mundo. Esta é uma realidade. E no Brasil não é diferente, isso pode avançar. Então, podemos basar o manejo de riego em clima, de uma forma mais simplificada, com uma estação meteorológica automática. Hoje tem estações de preços bem mais em conta do que em passado, que vai determinar a evapotranspiração, e utilizamos um coeficiente de contínuo, por exemplo, da tabla da FAO, ou ajustado para condições de sítio específicas, que seria melhor do que a tabla da FAO, lógico que tem seu valor. Então, é um manejo relativamente simples, com a evapotranspiração medida na estação pelo coeficiente de cultivo, que vai variar com o estado fenológico do cultivo e as condições atmosféricas. Então, teremos uma aplicação da quantidade maior em verão, por exemplo, e menor em inverno, naturalmente, que baixa a demanda evapotranspirométrica da planta e variável com a fase. Então, podemos fazer manejo de riego baseado em suelo, com uso de sensores para o monitor de água de suelo. Temos que ter a curva de retenção determinada, vai variar com a textura, a capacidade de retenção de água do suelo. E teremos medida, por exemplo, com tensiômetros, que vai determinar a tensão ou a umidade da água do solo, dependendo de que nós estamos falando.
Então, podemos determinar o potencial, o tensor, ou então a umidade. Tem sensores em mercado prontos e temos acá também avaliação para investigação, mais aplicada à investigação, que seria o uso de TDR, que é uma medida indireta da umidade do suelo. TDR é reflectometria em domínio do tempo e FDR é reflectometria em domínio da frequência. Então, isso requer uma calibração para cada classe de solo, cada tipo de solo, com diferentes texturas. Mas o manejo melhor seria a combinação de monitoreio baseado em tensão ou umidade de água do solo e a atmosfera, como mostrado em diapositiva anterior, a junção dos dois. Né? Então, para trabalharmos com sensores, temos que saber onde instalar os sensores. A umidade e a tensão do suelo varia muito. Então, é mais difícil que trabalhar com dados de estação meteorológica. E a estação meteorológica não é só a transpiração, dá-nos uma ideia real do que está acontecendo na atmosfera, para entender por que aquela produtividade está bajando, por que aquela produtividade está subindo, e nos ajuda a compreender melhor o cultivo de banana. Tem várias informações, não é só para manejo de rego. Então, é importante, se somos pequenos produtores, então poderemos ter uma estação coletiva, se uma finca grande, uma estação particular. Bom, mas para assessores, teremos que determinar qual a posição horizontal em relação ao pseudotaio e qual a posição vertical dentro do solo, né, das capas. Então, um trabalho feito em nossa instituição mostra que Pagoterra lá distribui 80% do sistema radicular, do ponto de vista do sistema radicular ativo, está concentrado até 0,60 metros do pseudotaio, distância horizontal, e em primeiro ciclo, 0,40 de profundidade para os três sistemas, 0,70 de distância horizontal para microaspersões, 0,80 para aspersões convencionais, logicamente, maior distribuição de água, maior área molhada. Então, temos que saber para colocar esses sensores. Isto requer determinações locais de distribuição de sistema radical de banana, mas podemos fazer ajuste em função da configuração do sistema de rego, se é micro, se é goteo, se o caudal é maior ou é menor. Então, isso vai variar da distância em profundidade e distância de pseudotaio para a instalação dos sensores. Isto, por si só, requer mais atenção do que o manejo unicamente pela atmosfera. Bom, dito isso, quais são as estratégias de rego deficitário? Parece contraditório uma planta com alta exigência hídrica, como diminuir a quantidade de água aplicada. Pero temos trabalhado com isso e a princípio, aqui, o princípio do método, primeiro tem que se determinar a necessidade hídrica ou a demanda hídrica completa da planta, para irrigação completa, com 100% de atendimento à demanda evapotranspirométrica. Existem vários modelos para isso. Uma vez determinada, temos que fazer ajuste. Qual percentual de redução de rego podemos aplicar para determinar a cultivar em condições que permitem trabalhar com uma redução de produtividade, porém, produtividades ainda aceitáveis economicamente? Porque senão não faz sentido para o produtor. Então, é ajuste ao déficit hídrico. Temos algumas estratégias, por exemplo, rego deficitário ou rego incompleto. Temos a demanda de 100% e reduzimos. O segundo modelo seria rego deficitário controlado. Reduzimos a necessidade, a quantidade de água aplicada em determinadas fases de desenvolvimento do cultivo. Isso é muito aplicável para mango, por exemplo. Para banana é mais difícil, porque uma vez estabelecido o plantio, as fases se confundem, né? Temos bananas, matas em floração, plantas juvenes dentro das matas, plantas em floração, plantas prestes à cosecha. Então, é possível, mas mais aplicado a plantas lenhosas. Rego com secado parcial das zonas de raízes. Irriga-se de um lado por 7, 14 ou 21 dias, e outro lado fica sob secado
muda a irrigação após 7, 14 ou 21 e digo do lado este lado cá fica sem rego. Isto tem sido utilizado também com banana e rego coordenado para regulação de rendimento e qualidade baseado numa redução aceitável. Bom, com essas estratégias de rego deficitários, temos que ajustar as respostas de eficiência de uso da água ao câmbio climático e sua regulação, manejo integrado de rego e fertilização, para mudar e ajuste das necessidades nutricionais, aí rego deficitário, regulação de nutrientes para o rego deficitário para melhorar a eficiência de uso da água. É logicamente que o uso de rego deficitário está em fase com a variabilidade, com os câmbios climáticos, senão, porque reduzir a quantidade de água aplicada, se teremos, por exemplo, diminuição da produtividade. Bem, aqui em Grenana, temos a aplicação de rego incompleto. Completo seria 100% de evapotranspiração, arriba 125, 75, 50 e ao contrário, 125, 100, 75, 50 e 25. Aqui teremos muitas obstruções foliares, cachos deformados que não têm valor comercial, quando reduz a 25%. A depender do ajuste, como colocou Vitor pela manhã, em condições sob invernadeiro, dá para reduzir a evapotranspiração, ou quando mudamos a densidade de sembra, como mostraremos adiante. Acá, essas cultivares de grupo renômico AA são mais suscetíveis à redução da disponibilidade de água que a banana prata. Então, é mais difícil reduzir rego nessas cultivares, a não ser que cambiamos a configuração como todo o invernadeiro ou a densidade de sembra, ajuste no sistema de cultivo, não só em redução de água. Então, rego com secado parcial da zona de raízes seria assim. Temos, por exemplo, é muito aplicável para goteo, ou então com microjet, em que se alternam os microjetos um de um lado da linha, outro do outro, entre plantas. Então aqui temos 2 linhas laterais. Naturalmente não se vai irrigar com goteio com menos de 2 linhas laterais, com uma leva a produtividade barra. Então irriga-se de um lado 7, 14 ou 21 dias. Este lado está seco. Fechou das 7, 14 ou 21, irriga do lado de lá e do lado de cá está sobressecado. Em lado sobressecado, a planta sinaliza e aumenta a síntese de ácido abscísico nas raízes e aumenta o CR estomático, diminuindo a transpiração, enquanto ao lado sob rego, a planta está transpirando normalmente. Então, esse tipo de sistema pode ser utilizado com a aplicação de redução de até 50% da quantidade de água e a planta funciona com a produtividade dentro do razoável, mas há diferenças entre cultivares. Existem cultivares mais aptas, mais próprias para uso nesse tipo de estratégia. Mas isso é importante em tempos de câmbio climático. Bom, mas para isso é necessário conhecer as fases de desenvolvimento da banana, dela cultivar em condições de sítio específicas, a distribuição de matéria seca, o câmbio de relações fonte-sumideiro ao longo do ciclo de cultivares em determinadas regiões que se quer utilizar esse tipo de estratégia. Bem, acá, por exemplo, com 100% rego completo, então primeiro determina-se a necessidade hídrica para atender a 100% da demanda evapospirométrica. Aqui com a Grenana, sob goteo ou sob microaspersão, com ciclo de cultivo programado para um ciclo apenas, somente, e que as produtividades foram 105 ou 111, sem diferenças estatísticas, mostrando que os 2 sistemas são capazes de levar a mesma produtividade. Então, a questão de escolha depende das condições para a escolha de um ou outro sistema. Bem, para as cultivares, tem diferença quanto à tolerância ao frio, como mostrei pela manhã, e tolerância quanto ao déficit hídrico. Por exemplo, cultivares de maior potencial produtivo, como as cultivares de grupo renômico AA, são menos tolerantes à diminuição da umidade do solo,
são mais suscetíveis a índice de disponibilidade à sequia, de suscetibilidade à sequia. Então, são mais suscetíveis à sequia e toleram menos a diminuição de quantidade de água aplicada. Cultivares de menor potencial produtivo toleram mais a diminuição da quantidade de água aplicada e, naturalmente, tem menor índice de suscetibilidade à sequia. Então, é logicamente que há especificidade para determinados cultivares e determinados sistemas. Estes são híbridos tetraploides, como hablei pela manhã, ainda com baixa adoção comercial em todo o mundo e no Brasil. Não é diferente. Em Brasil, este cá, que é tipo manzano, é que tem maior adoção comercial hoje, inclusive por grandes quincas e com produção orgânica. Bom, acá, então, como acelo para aumentar a eficiência de uso da água? Produzir a mesma coisa com menor quantidade de água aplicada. Então aqui temos interação entre quantidade de água aplicada e densidade de siembra. Para nossas condições semiadas, aumento da densidade de siembra leva ao uso de déficit, irrigação com déficit, por exemplo, aqui com a aplicação de 100% de evapotranspiração e cá com 50%. Então, aumenta a eficiência de uso da água, porque a eficiência de uso da água de rego é quantidade produzida sobre quantidade de água aplicada. Diminuímos de 100% para 50% da demanda, então naturalmente aumentamos a eficiência de uso da água. Do mesmo modo, há uma diminuição da huella hídrica, que é o contrário. Litros de água por quilo de fruta produzido. Então, se não utilizarmos mudanças na densidade, não conseguimos, para esse tipo de grupo renômico A, reduzir a quantidade de água aplicada. Como mostrou o Vitor pela manhã, o barro invernadeiro diminui a evapotranspiração. Acá, autoproteção de cultivo com maior densidade de sêmen em condições semiadas, conseguimos reduzir a quantidade de água aplicada. E a produtividade foi independente se aplicou-se 100% ou 50% da água. Então, a produtividade variou apenas com a quantidade, com a densidade de plantio, a densidade de siembra. Por isso temos segurança para isso. E aqui a quantidade de plantas cosechadas, logicamente que quando aumentamos a população inicial, há uma maior perda na população final é menor e a porcentagem de plantas cosechadas diminui pelo sufocamento e outras coisas quando se faz adensamento. O aumento da densidade de siembra. Aqui em prata, o aumento da eficiência de uso da água foi possível com o aumento da densidade de siembra e diminuição da lâmina aplicada, da quantidade de água aplicada. Um experimento em que tivemos 50%, 75% e 100% de evapotranspiração de cultivo e variações na densidade de siembra. E, novamente, as produtividades em primeiro e segundo ciclo foram independentes da quantidade de água aplicada, variando apenas com a densidade de siembra. O que ocorre é que há um desacoplamento ambiental maior. Temos uma atmosfera seca, estamos irrigando, se aumentamos a densidade, melhoramos a autoproteção, diminui na realidade, parece contrastante, mas é verdade, diminui a evapotranspiração e conseguimos aumentar a produtividade de forma independente da quantidade de água aplicada. Logicamente que esses valores acá, para prata, são lá metade do que falamos com Cavendish em slide em diapositiva anterior ou pela manhã. Lá falamos de 56 a 100, aqui estamos falando de 25 a 40. Né? Ela prata tem um potencial produtivo bem mais baixo, pero há diferenças entre planta, entre vigor e outras coisas. Okay. Mas para melhorarmos a eficiência de uso da água, teremos que usar mulch, como falei pela manhã, e não solo pelado. O uso de mulch diminui a evapotranspiração e a evaporação direta de água do solo.
O uso del macho e goteio aumenta a absorção de água pela planta. Goteio e microaspersão, por exemplo, quando se usa fertirrego, maior produtividade com fertirrego, isso é muito variável. Às vezes consegue a mesma produtividade com a aplicação de adubos sólidos. Maior produtividade e aumento da eficiência do uso de água, nitrógeno e potássio com uso de mulch, goteio, e produção um pouco mais temprana com goteio. Bom, alguns dados aqui para aquele cultivar de maior adoção em países, esse híbrido tetraploide tipo Manzano, Princesa, em que houve uso de rego deficitário com sistema de secado parcial pelas raízes, irrigando de um lado 50% da redução do água, 100%, 50% irrigando de um lado, apenas de um lado, 50% mudando a cada 7, 14 ou 21 dias o lado regado. E houve redução de produtividade, logicamente, quando reduziu a lâmina, né? Mas houve um incremento de eficiência de uso da água com a redução de produtividade da ordem cerca de 15% a 24% e aumento de eficiência de uso de água de 68% a 87%. Então, é possível trabalhar com este tipo de fenótipo, com essa redução e principalmente com o uso de nado alternado a cada 7 dias. Esses outros dados ajudam a comprovar, por exemplo, medindo a condutância estomática em plantas submetidas a estes tratamentos. Verifica-se quando o déficit de pressão de vapor passa de 1,6 kPa, como está lá cá, em segundo ciclo, com o uso de 7, 14 a 21 dias de alternância de lados irrigados. Lá BRS precisa diminui mais lá GS com redução de 50% em 21, com DPV maior que 60, e menos com secado parcial de raiz, redução de 50% e 7 dias, em comparação ao rego completo. Então, a produtividade diminui um pouquinho, pero aumenta a eficiência de uso de água, e essa medida fisiológica sustenta esta afirmação. Assim como verificou-se que onde há maior extração de água em profundidade e distância horizontal determinou a densidade de longitude de raízes, o déficit hídrico parcial do solo com redução de 50% não limita a distribuição do sistema radicular del banano. A distribuição foi a mesma, independente da alternância de 7, 14 ou 21 dias. E aqui o perfil de extração de água. Verifica-se que com 7 dias há condição de absorção de água em capas mais profundas do suelo. Então, um fenótipo mais tolerante ao déficit hídrico, como esse híbrido tetraploide, é possível de uso, mudando o lado de irrigação a cada 7 dias, com a redução de até 20%, pero dentro do razoável, em regiões onde a água é um fator limitante. É lógico, se não há limitação por água, não há se uso desse tipo de estratégia. Estamos falando onde o câmbio climático vai determinar que a água é o fator que mais limita a produção em determinada região. Então, esse tipo de estratégia é sítio específica. É para regiões onde água é um determinante da produtividade. Não temos água, temos pouca água com mudança climática, senão, não, continua com irrigação completa. É preciso deixar claro. Então, é isto que queremos: produtividade e qualidade com a economia de água. É possível trabalhar com banano, parece ser contraditório, uma planta de alta exigência hídrica, mas é possível trabalhar desde que haja necessidade para isto. Há pequena redução, senão fica no normal. Bem, então, em banano se pode utilizar diferentes sistemas de rego, sem embargo, é necessário priorizar o aumento da eficiência de uso da água. A adoção de estratégia para uso eficiente deve considerar as condições específicas: água, clima, suelo, cultivar e manejo. O uso de rego deficitário pode aumentar o ar com perdas de rendimento aceitáveis. O uso de rego deficitário associado ao manejo pode aumentar o ar, diminuir a ruína hídrica, que é apelo em programas de TV. Quantos litros, porque fala eficiência de uso da água, ou produtividade da água,
o leigo não entende quando se fala quantos litros de água para produzir 1 litro de leite, para produzir 1 quilo de soja, 1 quilo de banana, assim, a pegada hídrica, a rueia hídrica, pegada hídrica no português. Então, este é um apelo atual, né, em fase com o discurso ambiental e as mudanças climáticas. Riego deficitário não é só reduzir a quantidade de água aplicada, sino manter a produtividade e a qualidade dos frutos dentro do elemento economicamente razoável. Senão, o produtor não tem a plata no bolso, né, naturalmente. Então, é isso. Novamente, meus contatos estão aqui. Muitas graças.